Irmãos, vamos orar mais uma vez. Coloque o seu coração na presença de Deus, a sua vida, e vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude agora. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso, porque nós já demos a chave do nosso coração para Ti, Senhor. Tenha livre acesso a nós e ministre aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor, por termos a Tua palavra como direção, como condução para a nossa vida, e nos ajuda a caminhar essa vida vitoriosa que o Teu Filho Jesus nos proporcionou na cruz. Muito obrigado, Senhor. Fala mesmo, que não haja impedimentos agora, que o inimigo seja derrotado agora, sobre todo o intento dele de querer nos roubar a atenção, roubar a semente da Tua palavra. Senhor, nos conduz agora a uma transformação vinda da obra do Teu Espírito através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Semana meditando sobre um texto da palavra de Deus a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus. Queria compartilhar sobre isso. Queria que os irmãos já abrissem a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3. E o tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar é desfrutando o céu na terra. Uma das coisas importantes, irmãos, que a Bíblia nos trata, é que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós que já entregamos a vida a Deus, nós que já reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, nós que tivemos a oportunidade de sermos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o Salvador, Ele é o caminho, Ele é a única verdade. Nós agora temos a sua vida dentro de nós, nós nascemos de novo, como o próprio Jesus diz no Evangelho de João, e nós agora precisamos aprender a viver como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Nosso problema, vamos falar aqui, nosso problema é que nós estamos com os nossos pés na terra ainda, mas precisamos ter a cabeça nos céus, e a nossa maior dificuldade é ter a cabeça nos céus, é pensar nas coisas lá do alto, porque a nossa visão, ela é muito limitada, e se nós não tivermos, ou se nós não permitirmos que Deus nos leve a pensar as coisas lá do alto, continuaremos tendo uma visão carnal, humana, que vai nos levar a uma vida de derrotas. A gente vê quanto filho de Deus, quanto homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, vivendo ainda uma vida medíocre, espiritualmente falando, ainda condicionado a esse mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a ter uma cabeça lá no alto. E o texto que nós vamos ver agora em Colossenses capítulo 3, Paulo nos ajuda a entender um pouco como ter a cabeça no alto, a cabeça pensando as coisas de Deus, a cabeça vivendo, orientado, dirigido, conduzido por Deus, e não pelas coisas que nós vemos e entendemos. Paulo está tentando nos ajudar a entender que o nosso fundamento, embora nossos pés estejam na terra, o nosso fundamento é Cristo. E Ele que deve nos conduzir a andar nessa vida de areia movediça. Estamos constantemente caindo, tropeçando, vivendo num mundo de areias
movediças, perigosas. E Paulo nos ajuda a entender que nós precisamos caminhar em Jesus. Ele é o nosso fundamento. Nele nós podemos andar, viver e ter uma vida de vitória. Paulo estava lidando com alguns problemas que a igreja naquela época tinha. E é algum dos problemas que nós vivemos também. Não escapamos dele. E até temos problemas novos. Mas existia 4 grupos lá. Os gnósticos, por exemplo, que pensavam assim: não, há 2 coisas, há um dualismo, a minha vida espiritual e a minha vida carnal. O que importa é o que eu penso espiritualmente, mas eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Os gnósticos pensavam assim, porque o que vai ser salvo é a alma, não o corpo. Então, os desejos carnais, mas eu posso fazer porque o que vai ser salvo é a minha alma. Outro grupo que tinha lá eram os legalistas, que viviam na base da lei. Tudo era lei, a vida era lei, era conduzida por leis. Leis a respeito do que comer, lei a respeito do que fazer, lei a respeito do que não fazer, leis. Havia um outro grupo que eram os místicos. Tudo era místico, uma pedra era mística, um sal era místico, o vestido era místico, o manto tinha um poder, um pedaço de madeira tem outro poder. Os místicos estavam na igreja naquela época. E também existia os ascéticos, que era aquele pessoal que achava que tudo era pecado. Não toque nisso, não toque naquilo, não fale assim, não fale assado. As coisas do mundo são todas elas completamente pecaminosas. E eles viviam então enclausulados, fechados. Eles se puniam. Eles, quando erravam, se escoteavam, etc, etc. Paulo estava lidando com esses camaradas. E ele põe um ponto final no capítulo 3, quando ele vai nos ajudar a entender como nós podemos viver o céu na terra. Jesus disse na oração em que nós chamamos de Pai Nosso: venha o teu reino. Ele nos ensinou a orar assim: venha o céu sobre nós, venha a tua presença sobre nós. Essa é a oração que nós vamos fazer todos os dias. Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, me ensine a viver aqui, agora, como um cidadão do reino dos céus. Então, como é que eu posso desfrutar, praticar, viver a prática a qual eu fui ensinado? A primeira coisa, nós não vamos ler o texto, vamos ler agora, a partir desses, para nós ganharmos um pouco de tempo. Então vamos ler os primeiros 4 versículos que falam que desfrutar o céu na terra acontece quando nós buscamos coisas do alto. Veja o que diz o verso de 1 a 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, Ele voltar, vocês também aparecerão com eles e tomarão parte da sua glória e da vida velha e a vida nova. Quando é que a gente desfruta do céu aqui na terra? Será que é possível isso? Sim, é possível. Paulo está dizendo, nós desfrutamos quando nós temos a cabeça nas coisas lá do alto. E nós desfrutamos quando nós nos identificamos com Cristo. Nós estamos identificados com Cristo primeiro na morte de Cristo. Versos 3 fala: nós já morremos com Cristo. Nós já morremos, precisamos identificar na morte de Cristo.
Eu morri com Cristo. Não apenas Cristo morreu por mim, na minha substituição, pelos meus pecados, mas também nós morremos nele, na nossa identificação. Eu me considero morto em Cristo. Cristo não somente pagou a minha dívida pelos meus pecados, mas também Ele quebrou o poder, a força do pecado na minha vida. Então Paulo escreve também em Romanos 6,2, diz assim: nós já morremos para o pecado, e nós não podemos continuar vivendo nele. Então nós temos uma identificação. A primeira identificação é que nós morremos com Cristo. A segunda é que nós vivemos em Cristo. Verso 4, na primeira parte, fala sobre isso. Cristo é nossa vida agora. Eu morri com Cristo, mas Cristo agora vive dentro de mim. Cristo é a vida eterna. A vida eterna não é ganha por conquistas. A vida eterna não é ganha por compensações. A vida eterna não é algo que eu conquisto pelo meu esforço. Eu fui tão bom que eu mereço a vida eterna. A vida eterna tem um nome. A vida eterna é Cristo. Cristo. Ele é a vida eterna. Quem tem Cristo, João fala, tem a vida eterna. Quem não tem Cristo, não tem a vida eterna. Não vai ter uma pessoa no céu que não tenha ido para lá tendo Cristo dentro dele. E não há uma pessoa no inferno que tenha Cristo dentro dele. Nós temos a vida eterna e somos salvos por intermédio de Cristo. Paulo dizendo assim: nós vivemos agora por Cristo. A essência da vida eterna é Cristo. João 17,3. Assim, nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós morremos em Cristo, mas ressuscitamos com Ele. E Paulo diz em Filipenses 1,21: a minha vida agora é Cristo. Ele diz mais, ele diz em Gálatas 2,20: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos ter a cabeça no céu. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós morremos com Cristo, mas também vivemos com Ele. Nós morremos nos identificando com a sua morte, mas também vivemos em Cristo, porque Ele vive dentro de nós. Nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, porque nós também ressuscitamos com Cristo. Ele começa dizendo: nós ressuscitamos com Cristo. É possível estar vivo e ainda viver numa sepultura. Há muitos povos que vivem em sepulturas. Os primeiros cristãos se reuniam em sepulturas. E há muitas pessoas que moram dentro de sepulturas ainda hoje. Mas isso, figurativamente, o cristão não pode. É viver na sepultura. Nós já morremos em Cristo, mas também ressuscitamos em Cristo. Quando cremos em Cristo Jesus, Ele nos tirou da nossa sepultura. E Ele nos levou, diz a Bíblia, para lugares celestiais. Ou seja, nós estamos agora, espiritualmente, certos que viveremos na eternidade. E a nossa vida espiritualmente já está assentada em Cristo. Por isso nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Por isso eu preciso viver com a minha cabeça, embora os meus pés ainda estão aqui nessa terra, as minhas mãos para trazer o reino de Deus para essa terra, como fomos ministrados nos cânticos. O Tiago e o pessoal da música fez um ótimo trabalho, nos ajudou muito.
nos ministrando já parte desse sermão. Nós vivemos nesse mundo para trazer o reino de Deus, para espalhar o reino de Deus. Como? Entendendo que nós morremos, vivemos, ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós somos escondidos, Paulo diz ainda no verso 3, parte B. Nós estamos escondidos em Cristo. Aqui tem duas lições, queridos, preste bem atenção. A primeira delas é que quando a figura de escondido, quando Jesus estava na cruz do Calvário, um soldado veio e colocou uma lança do lado de Jesus e abriu um buraco e saiu água. O pulmão de Jesus estava cheio de água, estava morrendo afogado. E essa é a morte da cruz. Ele morre por asfixia, não morre por causa das infecções ou os pregos enferrujados. O pulmão se enche de água, ele vai morrendo aos poucos afogado. Então Cristo, como uma ostra, produz uma pérola, e essa pérola ela é feita de um grão de areia que entra dentro da ostra, e ela envolve então esse grão de areia e ela se torna uma pérola. A figura é que nós somos escondidos em Cristo, é que nós estamos dentro de Jesus. Nós estamos dentro de Jesus. Quando Deus olha para a gente, Ele olha Jesus. Quando Deus vai nos olhar, Ele está olhando Jesus. Nós estamos dentro de Jesus, nós somos escondidos dentro de Jesus. Outra figura é quando havia a arca do concerto lá no Velho Testamento, e havia uma tampa onde existia chamado propiciatório, e dentro da arca existia ali alguns elementos: a tábua da lei, a vara de Arão, o maná, parte do maná, etc, etc. São figuras, você vai poder ver isso mais no nosso curso, CTM. Mas lá dentro existiam esses elementos, existia a lei, as tábuas da lei. Quando Deus olhava para o povo e olhava para a lei, via no coração do povo o pecado. O povo pecou. A lei mostra isso. Eles não estão cumprindo a lei. Mas uma vez por ano o sacerdote entrava e jogava um sangue de um animal em cima dessa tampa. E agora, figurativamente, esse sangue que representava o sangue de Jesus, Deus olhava para essa tampa, olhava agora o sangue que obstruía a visão, entre aspas, da lei. E quando Deus olhava então a lei, não via mais a lei, mas via o sangue. Alguém pagou pelo pecado do povo. Assim também nós estamos escondidos em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Ele nos possibilitou o esconderijo a qual nós, quando Deus nos olha, olha Cristo. Por isso, Paulo diz, nós estamos escondidos em Cristo. Em todos os aspectos nós podemos ver isso, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Eu e você somos partes desse corpo chamado Cristo. E mais, nós vamos ser glorificados com Cristo. Diz o texto no verso 4. Nós seremos glorificados. Temos esse corpo já cansado, alguns ainda muito vivos, muito fortes, mas um dia esse corpo vai ser desgasto, vai falhar, vai enfermar. Mas a Bíblia diz que nós ganharemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo como o corpo de Cristo, uma mente como a mente de Cristo, uma emoção como a emoção de Cristo. Enfim, nós seremos glorificados. A presença da glória de Deus estará em nós. O que é a glória de Deus? Jesus. Jesus estará revestindo a gente. A pérola foi formada. Nós éramos um grão de areia que incomodava a Deus. Agora Cristo produziu em nós
uma linda pérola. E Ele está produzindo essa linda pérola, cada um de nós. E aí um dia seremos perfeitos como Ele é perfeito. Estaremos cheios da sua glória, uma pérola linda, maravilhosa. Nós desfrutamos o céu quando nós aspiramos por Cristo, quando nós desejamos Cristo mais que qualquer outra coisa. A gente deve fixar a nossa ambição na busca de tudo que está relacionado a Cristo e a sua exaltação. Verso 1 fala sobre isso. Nós temos que buscar Cristo. Sabe qual é a nossa função maior, irmãos? Conhecer Cristo, conhecer a profundidade do amor de Deus, conhecer Deus profundamente e repartir desse conhecimento, dessa experiência com outras pessoas. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do céu. Nós devemos estar com nossa mente nos céus. A gente tem que ter saudades do céu. A gente deve desejar morar no céu. Por isso a gente deve desprezar as coisas desse mundo. Tudo que não vem do céu, tudo que não vem do reino, é fútil, passa, morre, enferruja, quebra, envelhece, apodrece. A gente pertence agora a uma nova vida, a uma nova vida. Essa é a questão. Isso que Paulo está dizendo. Nós temos muitos problemas porque nossa cabeça ainda está aqui na terra. A gente precisa almejar, pensar, porque nós temos uma nova pátria. Uma nova pátria. A gente tem que pensar nas coisas lá do alto. É isso que a gente iniciou falando. A gente tem os pés na terra, mas a nossa mente deve estar no céu. A gente inverteu essas coisas, inverteu os valores. Há muito crente que quer um paraíso na terra. Está cheio de igrejas que estão apresentando a possibilidade de um paraíso na terra. Isso é uma mentira de Satanás. Porque quem ofereceu o reino e todas as coisas desse mundo, que esse mundo pode proporcionar, não foi Deus. Foi quem? Satanás. Quando disse para Jesus o seguinte: me adore, eu te dou tudo. Riquezas, bens, propriedades, tudo que seus olhos veem e não veem. Quem ofereceu isso foi Satanás. E está cheio de igrejas assim, oferecendo mundos e fundos para viver uma boa vida aqui na terra, para juntar tesouros aqui na terra, para conquistar coisas aqui na terra. E a gente não pode cair nessa, irmãos. Essa é uma armadilha de Satanás. E se a gente foi pego, a gente precisa desarmar ela na nossa vida. Nosso tesouro está nos céus, o nosso descanso está nos céus, a nossa esperança está nos céus, o nosso Senhor está nos céus, a nossa origem e destino está nos céus. E a gente tem que estar com a mente então lá nas coisas de cima. A gente desfruta o reino, o céu na terra, quando morremos para as coisas terrenas. Veja o verso 5 a 9 agora, vamos ler. Portanto, mate os desejos do mundo que agem em vocês, isso é, imoralidade sexual, indecência, paixões más, maus desejos, cobiça, porque a cobiça é todo tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não haja na boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente, nenhuma mentira, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha e os seus costumes. A gente tem que entender que para desfrutar do céu na terra, a gente precisa morrer para essas coisas. A gente precisa como que
andar com certidão de óbito no bolso. Eu já contei aqui, e eu conheci pessoalmente, um pastor do Iraque, que andava com uma carta da Al-Qaeda no bolso, que era sua declaração de morte, envenenado por 4 vezes, dado como morto 2. Esse homem continuava pregando o evangelho com o mesmo estímulo, o mesmo desejo, a mesma vontade. Ele andava com a carta da Al-Qaeda no bolso, que era a declaração da morte dele. Nós precisamos fazer mais ou menos assim, irmãos, andar com nossa certidão de óbito, que nós morremos para esse mundo. A gente precisa entender isso, nós morremos para esse mundo. Nós morremos em Cristo, nós morremos para Cristo. E a gente tem que fazer a nossa natureza morrer cada dia. Devemos considerar mortos por pecado, Romanos 6,11. A gente tem que fazer aquilo que Jesus disse: se alguma coisa nos faz cair, cortamos. Lógico que nem Paulo, nem Jesus está dizendo para a gente fazer mutilações, mas o que ele está falando que do coração procede as boas e más coisas. E a gente precisa ter o nosso coração cheio de coisas boas. Nossa mente tem que estar no alto e não nas coisas aqui da terra. Devemos saber para o que nós devemos morrer. A gente deve morrer por pecado que nos domina. Quais são os pecados? Paulo nomeia aí pecados morais, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, enfim. Ele diz também que nós temos que morrer para pecados sociais, que é a avareza. Não podemos ser avarentos. Como cristãos, nós precisamos ter nossa mão bem aberta para ofertar, para dizimar, para ajudar o irmão, porque os bens que nós temos são do Senhor, não são nossos. E o que nós fazemos com eles aqui nos proporciona, sim, galardões no céu. É uma atitude de um cristão, de um filho de Deus, de uma pessoa que tem a sua mente no céu, não nas coisas daqui da terra. Porque quem tem a mente aqui na terra vai ser avarento, vai guardar, vai resistir em dar, vai pensar: vou guardar para ter. E o cidadão do reino dos céus sabe que quem é o provedor da vida dele é Deus. Provedor da saúde para ele trabalhar, provedor da inteligência para ele criar. Nós devemos tirar de nós também toda a roupa velha que nós carregamos no passado. E Paulo denomina algumas coisas: ira, por exemplo, irá, indignação, maldade. E isso deve ser feito com um temperamento controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que controlar nosso temperamento. E a gente tem que fazer isso. Lançar fora a mão de tudo isso. Pecados também da língua. Paulo diz lá: toda a maldade que nós falamos, mentira, fofoca, isso não tem que estar no nosso meio, porque nossa mente está no alto. Precisamos converter nossa língua. Precisamos fazer com que ela cesse de falar mal dos outros, cesse de inventar coisas, de caluniar, de mentir. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. E por último, para a gente desfrutar o céu na terra, nós precisamos nos revestir de Cristo. Nos revestir de Cristo, versos 10 e 11, vamos lá. E se vestindo de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador, e está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus, não judeus, circuncidados, não circuncidados, civilizados, selvagens, escravos, pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. A gente deve viver com a cabeça
pensando nas coisas no alto e desfrutando o céu na terra, quando a gente entende que a gente vestiu-se agora de uma nova roupa chamada Cristo. A nossa velha roupa morreu e a gente tem que fazer com que a nova roupa, Jesus, nos controle. Nossa vida é Cristo, nós vamos buscar as coisas lá do alto. Nós morremos com Cristo, as coisas da nossa velha roupa tem que ser abandonada. Tirar a velha roupa e revestir do novo. Porque às vezes a gente tira a velha, mas não veste o novo, e aí vem roupas velhas, como Jesus diz, tira um valente e não veste, não enche a casa com o novo, vem 7 piores. Isso é uma verdade, é um princípio. Nós precisamos nos revestir de Cristo, encher nossa mente, a nossa vida com as coisas de Deus. O velho foi sepultado e o novo agora deve assumir o controle. O velho homem morreu, o novo homem é que continua renovado em Cristo. Diz o texto que todos os dias se renova. Então, através da busca das coisas lá do alto, nós conhecemos Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele, nós começamos a ter a vida dele, a bênção, a alegria, o renovo, a contentação e tudo mais que Cristo tem. A gente é feliz em Cristo, a gente tem satisfação em Cristo. Todas as demais coisas que a gente busca para felicidade e contentação, elas se terminam rápido demais. Elas não são verdadeiras. Elas são distrações. Distrações. A nossa vida nova está em Cristo. E a gente é transformado nele. O velho homem morreu, o novo agora começa a romper muros de separação. Paulo diz aí, não há barreiras de nacionalidade mais. Viu o que está acontecendo com os refugiados da Síria? Viu o que os Estados Unidos está querendo fazer agora ali na divisa com o México? Barreiras de separação. Mas existem barreiras internas de separação. Há barreiras de nacionalidades, mas também há barreiras internas, onde as pessoas discriminam a outras pelo que têm, pelo que não têm, onde alguns têm privilégios e outros não, ou alguns têm acesso fácil a algumas coisas e outros nunca terão. Isso são barreiras, e quando vem o reino de Deus, essas coisas mudam totalmente. As barreiras devem cair, todos têm acesso. Hoje fala muito de acessibilidade, mas a verdadeira acessibilidade para todos, só Cristo pode oferecer. E a igreja de Cristo, nós somos canal para essa acessibilidade, para todos. Barreiras de nacionalidade, barreiras religiosas, barreiras de diferentes culturas, barreiras sociais. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós vestimos o novo, não existe mais barreiras. Eu enxergo o outro com os olhos de Cristo, que não faz diferença alguma pelo que o outro veste, fala, a língua que fala, a cultura que tem. Todos são pérolas de muito valor, feitas em Cristo, carinhosamente, envolvidas e revestidas pelo que Cristo produz. Porque o velho homem morreu, Cristo é tudo em todos, ou para todos. Ele é o Filho de Deus amado. Paulo vai falar isso em Colossenses 1 várias vezes.
Ele é a imagem de Deus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o redentor da igreja, Ele é a esperança da glória, Ele é o detetor de todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, Ele é a plenitude de Deus, Ele é tudo em todos. Cristo é o centro da história, Cristo é o centro da criação, Cristo é o centro da salvação, Cristo é o centro do céu. Tudo converge para Cristo. Ele diz assim: quando for erguido, a todos atrairei a mim. Cristo é o centro. Por isso a nossa vida tem que estar centralizada, como nós cantamos nessa noite, em Cristo. Se a nossa vida não estiver centrada em Cristo, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos quebrar, nós vamos desanimar, nós vamos nos afastar, nós vamos romper. Se a vida não estiver centrada em Cristo, nossa vida está falida. Casamento falido, negócio falido, tudo falido. Cristo é o centro, tem que ser tudo, tem que ser o centro da nossa vida. Então a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Cristo é tudo em todos. Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro do plano redentor de Deus, Cristo é tudo na igreja, tudo na igreja, Cristo é tudo no céu. Então, queridos, por isso nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Nossa vida tem que estar com os pés na terra, porque ainda estamos aqui e temos uma missão para cumprir aqui, mas nossa mente, a nossa cabeça tem que estar nas coisas lá do alto. O reino vem, e esse mundo é transformado pelo reino de Deus, e nós temos essa missão. Por isso a nossa mente tem que estar em Cristo. Amém, queridos? Que a gente entenda isso, que a gente compreenda isso. Saímos aqui convictos, convencidos pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, que nós precisamos tomar decisões, tirar a cabeça daqui da terra, viver com Cristo como tudo na nossa vida. Que a gente possa fazer isso enquanto é tempo, enquanto temos esse tempo que Deus está nos dando, o mais rápido possível, desvencilhar de algumas coisas que nos impedem, quebrar algumas coisas que nos fazem tropeçar e deixar Jesus ser tudo na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar, terminando? Chegue perto do seu irmão aí, abrace ele, vamos abençoar uns aos outros. Pai bendito, Tua palavra nos dá tanta direção, e nesse momento nos ensina ou nos lembra quão necessário é que nós vivamos uma vida de cabeça, de coração, pensando, sentindo, vivendo, praticando as coisas lá do alto. O preço que o teu filho pagou foi caro, e Senhor, nos dê essa consciência pelo teu Espírito Santo, que a nossa vida é valorosa demais para a gente gastar com tão pouco com as coisas aqui da terra. A gente é pérola, Senhor, produzida, escondida, que está sendo formada em Cristo Jesus. Dá-nos essa consciência, que ela não deve ser manchada com a lama dos porcos, que ela não deve ser quebrada com as coisas tão fúteis e tão pequenas desse mundo, mas que a gente se deixe polir
pela obra do Teu Espírito Santo, até que a gente reflita a Tua glória. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, em nossa casa. Que Teu reino venha, Senhor. Venha o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Em paz, Deus abençoe. Uma ótima semana, em nome de Jesus.